Bem-vindos a mais um Pirilampo! E hoje, na série Artes do Enem, a gente vai falar sobre modernismo e as vanguardas históricas. Simbolismo, impressionismo, pontilhismo, fauvismo, expressionismo, cubismo, surrealismo, abstracionismo, futurismo. Modernismo. Já deu pra perceber que não vai dar pra falar tudo, né? Por isso, a gente dividiu esse tema em vários vídeos. No primeiro vídeo, lá atrás da série Arte do Enem, a gente falou sobre Duchamp, os ready-mades e arte conceitual, que tem tudo a ver com uma vanguarda chamada Dadaísmo. No vídeo de piano sobre o Debussy, a gente também falou um pouquinho sobre o impressionismo. Hoje, a gente vai falar sobre especificamente duas vanguardas, o cubismo e o abstracionismo, para tentar entender como que a arte moderna vai fazendo esse movimento da figuração até a abstração. No final do século XIX, a Europa passou por uma série de transformações e acompanhou o surgimento de inúmeras inovações tecnológicas, como a fotografia, a luz elétrica, o cinema, o telefone. Essas revoluções industriais afetaram muito a sociedade. Nessa época, havia um movimento artístico chamado realismo, onde o que importava era representar a realidade tal como ela é, representar as pessoas, o mundo nos seus detalhes. O realismo também era muito interessado pelas revoluções sociais, pelas pessoas na rua. E é por isso que a gente diz que o realismo é muito figurativo, porque ele é interessado pelas figuras o mais aproximadas do real possível. A gente pode dizer que o realismo foi o último grande movimento artístico, porque depois dele vai vir o modernismo, que são justamente as vanguardas, que são movimentos pequenos, curtos, de no máximo 10 anos de duração. As vanguardas vinham justamente para questionar, para criticar o realismo. A palavra vanguarda do francês vem de avant-garde. Esse é um termo de guerra que designa justamente aqueles soldados que vão na frente quando você tem uma batalha em campo aberto. São os que morrem primeiro e também são os mais corajosos. É assim que os artistas de vanguarda se viam, com a coragem de radicalizar, de inovar, de experimentar. Nem que fosse para não dar certo, para morrer, mas para estar à frente dos outros, à frente do seu tempo, pensando na arte do novo tempo que estava surgindo, a arte do futuro. Então você já sabe, falou em vanguardas, falou em modernismo, falou em modernismo, falou em vanguardas. E a gente diz que o realismo foi o pontapé inicial das vanguardas porque a ideia dos artistas de vanguarda era justamente negar a ideia do realismo de que para representar a realidade basta a gente fazer figuração, ou seja, basta a gente representar as coisas como elas são, com todos os seus detalhes. Era preciso encontrar novas formas. Hoje, a gente vai dar dois exemplos de vanguardas que tentam se contrapor à representação figurativa do realismo. Por exemplo, no cubismo, a preocupação com as linhas, com o traço, passa a ser cada vez maior. Tanto é que as obras cubistas se utilizam de pouquíssima variação de cor, para que assim a linha ganhe mais importância na visão. Nas obras cubistas, parece que a gente está olhando a realidade através de um espelho quebrado. Tudo foi fragmentado, dividido, separado, estilhaçado em partes geométricas. É o que dá pra ver nas obras O Homem com Violão, do Braque, nas Mulheres de Avignon, do Pablo Picasso, ou ainda no Guernica, também do Picasso. Nessa última, a sensação de caos da Guerra Civil Espanhola é potencializada pelas formas quebradas, como se uma bomba tivesse explodido e dividido o mundo em pedaços. Afinal de contas, por que a arte tem que representar a realidade como ela é? O que significa representar o mundo? Será que a arte não pode representar a si mesma? Será que ao recriar as formas, eu não dou mais liberdade para o público imaginar os significados que ele vê nas obras? Para que ele crie na mente dele a interpretação sobre aquilo que ele vê? Essas eram as questões dos abstracionistas, que aparecem de formas muito diferentes. Os artistas abstracionistas decidiram romper quase que completamente com as figuras reais, abandonando a preocupação com a representação, e chegaram a formas
puras, como na música. Um dos pintores que fazia essa relação entre pintura e música era o Wassily Kandinsky, que além de pintor, também foi professor de uma grande escola de arte modernista, a Bauhaus, que visava a produção de uma arte revolucionária. Outro pintor abstrato foi o Malevich. Ele buscava encontrar a forma básica, a síntese, a forma mais elementar. Ou ainda pintores como o Mondrian, que se utilizava apenas de cores primárias e neutras, buscando a pureza da cor. E por fim, o Jackson Pollock, cuja técnica de pintura consistia em fazer gestos livres com um pincel sobre a tela, deixando o rastro do seu movimento, como se ele dançasse com as tintas. Vocês perceberam que as investigações dos artistas de vanguarda os levaram a responder com formas cada vez mais abstratas? Por isso, eles vão ser acusados de serem formalistas, ou seja, de se preocuparem só com a forma e não com o conteúdo daquilo que eles estavam veiculando. Vamos ver como isso aparece nas questões do Enem. Essa questão diz respeito à obra Guernica, do Pablo Picasso, que, como a gente já disse, é baseada nos acontecimentos terríveis da Guerra Civil Espanhola. Há um texto inicial em que o examinador nos conta um pouco a história da obra e, em seguida, ele questiona quais são os elementos plásticos que podemos identificar nessa obra cubista. Vejam, a alternativa B diz respeito ao uso da perspectiva clássica, algo que pode ser encontrado em obras realistas, das quais o Picasso se afasta totalmente. Aliás, se quiser saber um pouco mais sobre perspectiva clássica, assista o nosso vídeo sobre Renascimento. As alternativas C, D e E nos dizem que essa obra está isenta de expressão, emoção e sentimentos. Sabemos que isso é falso, pois o horror das pessoas que vivenciaram esse ataque aéreo está muito presente na imagem, ainda que o pintor não retrate a realidade de maneira naturalista. Assim, ficamos com a alternativa A, painel ideográfico, que significa painel de ideias desenhadas, monocromático, porque ele é feito basicamente em cores preto e branco, que enfoca as várias dimensões de um evento, que são essas cenas recortadas, renunciando, ou seja, negando a realidade, a representação realista, colocando-se em plano frontal ao espectador. Por quê? Porque não tem profundidade, tudo é colocado como se fosse na nossa cara. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Então é isso, por hoje a gente fica por aqui. Se você curtiu, não esquece de curtir a nossa página no Facebook, dar um like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre o modernismo no Brasil. Um grande beijo pra você e até a próxima. Eu não sei, eu tô em dúvida com esse cenário aqui. O que você acha? Ninguém mandou o gato atravessar aquela tela, né?